Olá pessoal, saudações de acordo ao horário que tiver a ver esse vídeo. Eu sou Anselmo Viriato e na aula de hoje eu farei uma apreciação crítica da teoria científica da administração. Então, sem mais delongas, coloca o like no vídeo, subscreva-te no canal e ativa o sino de notificações para estares a par de todas as atualizações. Eu lhe prometo que fazendo isso o teu dedo não vai cair. Ok, meus caros, tal como foi abordada na aula número 7 disponibilizada do meu canal, a teoria científica da administração trouxe grandes contributos para o ramo administrativo. Tudo porque com as suas contribuições conseguiu solucionar em grande parte os problemas que assolavam as organizações naquela altura. Quer dizer que o problema do empirismo, da improvisação, da falta de habilidade técnica, da necessidade de maior eficiência foram em grande parte solucionados devido à organização racional do trabalho e pela implementação dos princípios administrativos. Mas é importante realçar que, apesar desse estudo servir de grande contribuição para a administração, o mesmo não ficou isento de algumas críticas. Mas ainda assim realço que essas críticas não tiram o mérito nem o prestígio do estudo feito por Frederick Winslow Taylor. Pura e simplesmente tratam-se de aspectos que Taylor não deu a devida atenção e que tornariam o seu estudo bem mais abrangente caso desse a devida atenção aos aspectos que serão aqui elencados. Então, Chavenato, no seu livro Teoria Geral da Administração, elencou as principais críticas. Primeira, mecanicismo da administração científica. Para entendermos essa crítica, primeiramente temos que entender o que é o mecanicismo. E mecanicismo trata-se de um sistema constituído por várias partes, onde cada uma dessas partes trata de um aspecto específico, tem uma função específica e depois o todo funciona com base à contribuição de cada uma dessas partes. Então, quando critica-se a teoria científica pelo mecanicismo da administração científica, quer dizer que ela tentou mecanizar a administração, porque foi colocando trabalhadores em cargos específicos, em posições específicas, e cada um deles fazia tarefas específicas. E com base às tarefas de cada trabalhador, ele tinha assim um funcionamento bem mais eficiente. Taylor peca pelo fato de ignorar aspectos humanos, aspectos sociais e tratar pura e simplesmente como uma máquina o funcionamento administrativo. Isso depois trouxe problemas como a questões de manifestação, reivindicações, porque as pessoas começaram a se sentir tratadas como se fossem máquinas dentro da organização. Superespecialização do operário. Devido à questão da divisão de trabalho implementada pela teoria científica da administração, que era caracterizada por trabalhadores desempenhar uma tarefa específica de forma recorrente para posteriormente atingir a especialização, mas pelo fato de se tratarem de atividades simples e rotineiras, facilmente os trabalhadores ganhavam domínio na execução dessas tarefas, mas ainda assim eles eram obrigados a repetir as mesmas tarefas durante muito tempo. Se o trabalho do indivíduo era apertar o parafuso, ele tinha que fazer isso durante 1, 2, 3 anos, porque Taylor defendia que quanto mais ele repetir, vai atingir a especialização, mas pelo fato de serem atividades rotineiras, eles facilmente atingiam a especialização, mas depois ultrapassavam a especialização, atingiam a super especialização, mas em tarefas muito simples, o que começou a tornar o trabalho aborrecido pelo fato de ser muito repetitivo. Ele só tinha que ficar a apertar o parafuso durante anos. Se o trabalho dele era cortar madeira, ele só tinha que cortar madeira durante anos. Então isso fez com que o trabalhador perdesse a empolgação pelo trabalho e começou a se tornar uma tarefa extremamente aborrecida. Visão microscópica do homem. Taylor olhava o homem dentro da organização como sendo alguém preguiçoso, alguém que não gosta de trabalhar e que está na organização pura e simplesmente à procura de dinheiro. Essa visão que Taylor tinha sobre o homem fez com que o mesmo se sentisse menosprezado, desvalorizado
dentro da organização, porque depois de algum tempo ele foi absorvendo um monte de coisa que queria transmitir na organização, mas que não tinha espaço pelo fato dele ser encarado como alguém que não tem nada para contribuir na organização. A ausência de comprovação científica. Há quem pode perguntar, mas por que essa teoria foi criticada pela ausência de comprovação científica, mas o nome da teoria é teoria científica? E a resposta para isso é muito simples. Eu posso dar o nome que eu quiser, no que eu quiser, o que não quer dizer que o nome que eu der converge na íntegra com a origem do nome que foi atribuído. Então, a teoria era chamada de científica, mas infelizmente ela não cumpriu com os requisitos, com os parâmetros que são estipulados para que um elemento seja considerado científico. Não cumpriu, por exemplo, com a questão da experimentação, com a questão da verificação e tantos outros requisitos que a ciência exige. Abordagem incompleta da organização. Tudo porque a teoria científica da administração olhou pura e simplesmente para os aspectos formais, ignorou na sua totalidade os aspectos informais, o que quer dizer que tudo o que acontece na organização deve ser sempre com base às normas e regulamentos. Os aspectos que não foram previstos nas normas, nos regulamentos das empresas, tinham que ser descartados dentro da organização. Então ela foi criticada por este motivo. Limitação no campo de ação. A teoria científica surgiu propriamente no ramo fabril, a Midvale Steel, e a mesma foi criticada pelo fato de ter aplicabilidade especificamente nas indústrias. A teoria científica não tem estrutura para ser aplicada, por exemplo, numa empresa comercial ou então numa empresa prestadora de serviço. A abordagem prescritiva e normativa, tudo porque Taylor encarava os seus métodos como se fossem uma prescrição para o sucesso ou para uma administração eficiente. Nós podemos fazer uma analogia com as prescrições médicas, onde o médico define a medicação que devemos fazer e no horário que temos que fazer. Foi praticamente isso que o Taylor tentou implementar para o ramo administrativo. Tem os métodos específicos que a organização deve aplicar e serve como fórmula do sucesso. E na prática não é bem assim. Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa. O que funciona numa empresa não quer dizer que funcionará em uma outra empresa. A abordagem em sistema fechado é encarada como uma crítica da teoria científica da administração, tudo porque Taylor olhou só para o ambiente interno da organização e ignorou o aspecto externo. Ele olhou para a questão da divisão de trabalho, fez estudo do tempo de movimento, incentivo salarial, planeamento, controle, execução. Tudo isso é numa vertente interna. Os aspectos externos, Frederick Winslow Taylor pura e simplesmente descartou. Quer dizer que ele não olhou para os aspectos políticos, não olhou para os aspectos econômicos, sociais, nem por os aspectos tecnológico, ecológico e muito menos para os aspectos legais. Aspectos esses que também têm grande repercussão naquilo que é o bom funcionamento da organização. E por último, pioneirismo da administração. A teoria científica da administração tem todo o mérito, tem todo o respeito pelo fato de ser a primeira no ramo administrativo. Mas em todo caso elas defenderam muito os aspectos da mecanização, os aspectos da padronização. São os aspectos que ajudaram inicialmente essa teoria a ter êxito, mas depois de algum tempo de funcionamento foram mesmo esses aspectos que serviram de base para o fracasso da mesma. Então, esse pioneirismo da administração científica serviu como uma faca de dois gumes para a própria administração. Ok, meus caros, essas são as principais críticas dirigidas à administração científica da administração. Espero que tenha ajudado de alguma forma. As dúvidas, as contribuições, coloquem no comentário. Estamos juntos. Até a próxima aula.